A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Nós vamos iniciar um trabalho, né? Vamos falar um pouquinho dos evangelhos. Quero começar por Mateus. Mateus, aprendizado. Mateus, o evangelho das parábolas do rei Jesus Cristo, né? Na introdução ele fala assim, Mateus foi um dos 12 apóstolos de Jesus, sendo chamado por Cristo quando trabalhava como funcionário público na alfândega, Mateus 9:9. Apesar de ter um emprego que lhe garantia muitos privilégios social e econômico, Mateus largou tudo para servir a Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Mateus se transferiu do império das trevas para o império da luz, em João 8:12. Colossenses 1, 13 e 14. Deixou de servir o imperador romano para servir o imperador do universo. Mateus 28, 18. O seu nome aramaico, Mateus, significa presente de Deus, sendo chamado também de Levi, cujo significado hebraico é ungido. Marcos 2, 14. Mateus é o evangelho que contém o maior número de parábolas contadas por Jesus. As parábolas são lições do cotidiano usado para ensinar verdadeiras verdades espirituais. Jesus proferiu durante o seu ministério terreno muitas parábolas que estão registradas na Bíblia. Quando Jesus se dirigia aos moradores do campo, ele citava parábolas baseadas na vida do campo. E quando se dirigia ao público da cidade, ele citava coisas do cotidiano social urbano, assim como o rei Salomão deixou sábios ensinos, extraindo lições da dureza e do cotidiano. Mateus privilegiou as parábolas da sabedoria extraída do cotidiano pelo Rei Jesus. O apresentou como sendo maior do que Salomão. Mateus 12, 22. O Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo, ele começa com a genealogia de Jesus. Como o Senhor tem tocado fortemente para a gente estar ministrando, eu vou pular a genealogia, né? Eu vou só ler aqui um versículo, o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E eu venho aqui para o finalzinho, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Essa primeira parte, né, nós estamos em Mateus, né, e primeiro a gente leu a introdução, e como o Senhor quer que ministre, né, aleluia, né, e não é para seguir, né, não é para ligar se vai ter visualização, se vai ter, é para passar, né. Então eu quero, o Senhor está tocando para mim tirar algumas partes, então eu vou entrar nessa parte aqui, o nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez com que o anjo do Senhor lhe ordenasse, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Aqui é interessante, é muito interessante, porque olha, a Bíblia ela é cheia, recheada de revelações, né?
A Bíblia é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus aos homens, mas ela tem que ser lida, né? Ela fechada é um livro comum, mas aberta é a palavra de Deus. Aqui é interessante o nascimento de Jesus. Eu vou frisar aqui, ó. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, tentou deixá-la secretamente. Ele quis apartar, ele quis deixá-la ela, né? E projetando isso, ele começou a projetar aquilo ali de abandonar a mulher com o filho, né, grávida. Mas o anjo do Senhor aparece para ele. O anjo do Senhor aparece para José em sonho. E olha que interessante, né? O que o anjo, e projetando no versículo 20, Mateus capítulo 1, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. A confirmação. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus é conosco, né? E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Olha, ele recebe uma ordem de um anjo no sonho. Ele tem uma visão. E ele fez conforme o que o anjo havia passado para ele. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. E recebeu a sua mulher e não a conheceu. Olha que interessante, ele não a conheceu ela até ela dar à luz o seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus.